Invocando a Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano de 2019. Pode sentar. Os vereadores presentes: Selma Marta Pinheiro, presidente; Jackson Pereira de Oliveira, vice-presidente; Moisés Erequias da Silva, primeiro secretário; Antenor Alves Pereira, segundo secretário. Vereadores: Aparecido Souza Viana, Diomar Fernandes Bessa, José Valdecir Andreoli, Luiz Fernando Marim, Valdecir Guimarães. Vereadores inscritos na palavra na explicação pessoal: Luiz Fernando Marim, Jackson Pereira de Oliveira e José Valdecir Andreoli. Leitura de atas. Ata da 11ª sessão ordinária realizada nesta Câmara Municipal de Turmalina, aos 25 dias do mês de junho do ano 2019, na sede da Câmara Municipal de Turmalina, situou a 13 de maio, 568, nessa cidade de Turmalina, às 19h30, realizou-se a 11ª sessão ordinária de 2019. Em seguida, constatou a presença dos seguintes vereadores: Antenor Alves Pereira, Aparecido Souza Viana, Diomar Fernandes Bessa, Jackson Pereira de Oliveira, José Valdecir Andreoli, Luiz Fernando Marim, Moisés Erequias da Silva, Selma Marta Pinheiro e Valdecir Guimarães. Após isso, a presidente invocou a Deus e, no horário regimental, abriu a presente sessão e mandou que a Secretaria fizesse a leitura de expediente. Lido o projeto legislativo número 07, 17 de junho de 2019, que cria no âmbito municipal a Câmara Mirim e dá outras providências. Lido o projeto de lei do legislativo número 08, 17 de junho de 2019, que dispõe sobre o ensino de música na rede municipal de ensino do município de Turmalina, denominada Lei Miguel Bozada Soler, em memória. Lido o requerimento 43/2019, de autoria da vereadora Selma Marta Pinheiro, Antenor Alves Pereira, Jackson Pereira de Oliveira e Moisés Erequias. Lido o requerimento 44/2019, de autoria da vereadora Selma Marta Pinheiro. Antes de iniciar a ordem do dia, a presidente da Casa, com fundamento no artigo 22, inciso 2, alineado ao regimento interno, recusou a tramitação dos projetos de lei do Executivo Municipal de número 23, 24, 25, 26 e 27 de 2019, por terem sido apresentados por meras cópias reprográficas, sem original, comunicando-se ao Executivo Municipal para a devida regularização e apresentação dos respectivos originais. Lido também os demais ofícios e comunicações de praxe. Lida a ata da 10ª sessão ordinária de 2019, realizada no 10 de junho. Discussão e votação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, a presidente chamou os vereadores inscritos na explicação pessoal, ficando gravado em mídia digital os que usaram da palavra. Após isso, passou para a ordem do dia. Primeiramente, a votação do pedido de urgência do projeto de lei legislativo 07. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a discussão e votação do mesmo projeto de lei legislativo 07/2019, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Após isso, colocou os requerimentos número 43 e 44, supradescritos, colocando em discussão, foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto de lei legislativo 08 foi despachado às comissões permanentes da Casa para as devidas análises, nos termos regimentais. Logo após isso, verificou que não havia mais nada a tratar. O presidente declarou encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela presidente, primeiros secretários e demais vereadores presentes em sessão. A ata está em discussão e votação, presidente. A ata da sessão ordinária do dia de 2019, do dia 25 de junho de 2019, está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Temos agora a ata da 7ª sessão extraordinária. Aos 2 dias do mês de julho do ano 2019, nessa sede da Câmara Municipal de Turmalina, Rua 13 de Maio, nessa cidade, realizou-se a 7ª sessão extraordinária de 2019, às 18 horas. Em seguida, constatou a presença dos seguintes vereadores: Antenor Alves Pereira, Diomar Fernandes Bessa, Jackson Pereira de Oliveira, José Valdecir Andreoli, Luiz Fernando Marim,
Moisés Eliquias da Silva, Selma Marta Pinheiro e a ausência dos vereadores Aparecido de Souza Viana e Valdeci Guimarães. Após isso, a presidente invocou a Deus e, no horário regimental, abriu a presente sessão e mandou que o secretário fizesse leitura do expediente. Lidos o projeto de lei 24, 25, 26, 27 e 28, de 27 de junho de 2019, todos que dispõem sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e da outras providências. Após isso, passou para a ordem do dia. Colocou em discussão, um a um, os projetos de lei 24, 25, 27 e 28, todos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto de lei 26 foi rejeitado por 4 votos contrários dos vereadores Antenor Alves Pereira, Jacques Pereira de Oliveira, Moisés Eliquias da Silva, com voto de desempate da presidente da Casa, Selma Marta Pinheiro, nos termos regimentais, e favorável dos vereadores Diomar Fernandes Bessa, José Valdeci Deoli e Luiz Fernando Marim. Logo após isso, verificou que não havia mais nada, declarou encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pela presidente e os demais vereadores presentes. A ata está em discussão e votação, presidente. A ata do dia 2 de julho de 2019 está em discussão. A ata está em votação. O vereador que concorda permaneça como está, quem discorda que se levante. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Passaremos agora a explicação pessoal. Inscrito na explicação pessoal, o vereador Luiz Fernando Marim. Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento também toda a mesa, cumprimento também todos os demais vereadores que estão nessa noite e quem nos assiste também. O primeiro assunto que me traz à tribuna hoje é a questão da inobservância da falta de limites que infelizmente é garantido pela rede social. A gente tem observado que sem a merecida mediação, eu acredito que a rede social ela merecia, né, em alguns casos, até mesmo um filtro de conteúdo, né? Tendo em vista que algumas situações ferem a nós, vereadores, ferem a nós como cidadão, ferem a nós como pessoa. Então, o meu juízo que eu faço nesse sentido, até publiquei um texto na rede social nessa semana, porque dá a impressão que Turmalina está dividida entre dois lados, né? É uma troca disso, uma troca daquilo, e eu acho que não é bem por aí que as coisas funcionam. Então, se vocês observarem, eu tenho mantido calado nesse sentido, né? Porque não vale, no meu ponto de vista, não vale a pena entrar nesse tipo de briga, nesse tipo de situação. Outro assunto é o campeonato que acontece aqui do nosso lado da escola municipal. Na segunda-feira aconteceu um problema, eu não vou trazer aqui para vocês não, mas eu vou colocá-lo. Todo mundo sabe que esse campeonato é feito por algumas pessoas, é organizado por algumas pessoas, e ele conta com patrocínio de muita gente. O comércio ajuda, nós vereadores ajudamos, algumas pessoas particulares também ajudam com bola, com em dinheiro, em rede, vai lá, presta o seu serviço de forma voluntária. Só que na segunda-feira chegou a seguinte mensagem: se não falar o nome do prefeito, ele vai parar o campeonato. E aí houve uma briga interna entre quem estava ali, dentro do local, uma briga assim que a gente tentou mediar, né, de um certo ponto, para que, na verdade, tudo acontecesse da melhor forma possível, e que nós continuamos firmes no posicionamento de que nós vamos continuar falando o nome só de quem ajudou. E aí, para nossa surpresa, antes do campeonato começar, uma arte que foi produzida por uma outra pessoa foi colocada sem autorização no Facebook da prefeitura, como se a prefeitura tivesse alguma coisa a ver com aquele campeonato. Eu quero destacar o seguinte,
que quem participou, quem foi ali, e já fica o meu convite para os senhores irem até a quadra para participar, para ver como está sendo organizado, vocês podem observar, não tem nenhum tipo ali de partido político tomando conta ou fazendo propaganda de algum jeito. Não tem ninguém levando vantagem, muito pelo contrário, as pessoas voluntariamente vão lá e fazem, porque isso é um tipo de coisa, é um tipo de prática dentro do município que não gera um custo alto para o município. O que o município está gastando ali é com iluminação e só, porque a limpeza é nós que fazemos, até isso nós estamos fazendo do local. Quem organiza tudo somos nós. Então não adianta alguém querer falar assim, não, a prefeitura ajudou. A prefeitura ela pode até ceder o espaço, mas o espaço é da escola. E nós pedimos para a escola, nós pedimos toda a base legal, com ofício, inclusive despachado, com ofício para a escola, ofício para a ambulância. Aí eu fui conversar pessoalmente com o sargento do município para comunicar do que ia acontecer. Tudo isso nós fizemos. Agora, não venha querer levar vantagem em cima de uma coisa que pessoas de forma voluntária estão fazendo. Porque, gente, esse tipo de campeonato acho que é a 3ª ou 4ª edição que acontece. E poucas situações em que a prefeitura ajudou de forma tão incisiva, né? E dessa vez, o que foi pedido para a prefeitura foi 2 bolas e foi negado. Tá? Então, essa foi a situação que nos causou um certo constrangimento, por conta também depois da arte ter sido colocado no site, no Facebook da prefeitura, como se a prefeitura tivesse alguma coisa a ver. E, indiretamente, pode até querer reivindicar alguma coisa por conta do prédio, mas em relação a meter a cara e fazer, e ir atrás, não teve nenhum tipo de ajuda ou incentivo nesse sentido. Eu quero também aqui deixar a minha indignação com o campeonato que acontece lá no estádio. O ano passado, me procuraram mais de uma vez pedindo dinheiro, patrocínio, para pagar jogador. Mais de uma vez. E também procuraram para pagar troféu, que inclusive na hora nem foi eu quem dei, foi outra pessoa. Né? Mas a gente releva, porque a gente aprende com a vida algumas coisas que não vale a pena se brigar. E esse ano simplesmente excluíram. Não vou chamar, não vou. E eu pergunto por quê? É só porque a gente tem uma atitude diferente na tribuna do que vem acontecendo? É só porque a gente tem um outro posicionamento em relação a algumas coisas? Eu falo, eu já falei isso algumas vezes aqui e vou falar de novo. Eu penso por mim mesmo, ninguém é dono do meu pensamento. Ninguém vai falar, olha, faça isso, faça aquilo, porque eu mando. Quem manda em mim sou eu. E quem não está contente com o que eu falo, sinto muito, mas não tem nada a ver com isso. Eu durmo tranquilo, graças a Deus. É só isso, muito obrigado. Inscrito na explicação pessoal, o vereador Jackson Maninho. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente nessa noite também com boa noite. Em nome da senhora, cumprimentar todos os vereadores nessa noite, nessa sessão ordinária, e também a todos vocês que nos acompanham aqui nessa Casa de Leis, e a todos que nos acompanharão na rede social também. Eu queria me pronunciar, escrevi-me nessa noite para falar a respeito do campeonato também. Sou amante do esporte e não poderia deixar de falar sobre esse campeonato que está acontecendo, e desde quando já houve em outros momentos campeonatos, né, e inclusive eu no anos 2017, 18, eu fiz praticamente sozinho com a ajuda da minha família. E eu sei, viu, Luiz Fernando, o tanto que é difícil realizar um campeonato desse. O ano passado foi um sucesso, né? Eu não tive a oportunidade de alguns dias estar ali apitando, sendo árbitro. Gosto muito de futebol, gosto muito do esporte em todos os âmbitos, então gostaria de destacar, né, a importância do esporte dentro da comunidade. Não é fácil, é difícil, mas me surpreende agora que eu imaginava que a prefeitura estava ajudando depois que eu vi a publicação. Então, você vê que, infelizmente, pessoas querendo levar vantagem, né? Acredito que todos os vereadores, né, estão contribuindo para esse campeonato ser realizado. Eu sei que é o desejo de todos também que
que tenha mais, né, projetos como esse dentro da cidade, e vocês aqui, vereadores, e a população sabe, né, que eu também, particularmente, como professor de educação física, desenvolvo o trabalho ali no campo e tenho muitas dificuldades, né? As crianças que comigo estão, né, e alguns motoristas que me acompanham, vê a dificuldade que nós temos de dar um lanchinho para as crianças, um pão com mortandela, né? Sábado agora eu fui jogar em Paranapuã e se não fosse o professor de lá conseguir os pães, as minhas crianças, que são aproximadamente, foi umas 30 crianças aquele dia, né, Antenor, só foi como motorista, não teria o pão. Nós fizemos, né, ele deixou uma quantidade, então, muitas das vezes nós levou não ali no executivo por não ter dotação. Então, eu pergunto aos senhores vereadores aqui nessa noite, como que não tem dotação se nós tem lista aí de tanta suplementação que já passou aqui nessa casa e nós aprovamos? Então, é incoerente, mas enfim, talvez é isso que eu não consigo entender na política, né? A pessoa, ela quer atingir determinada pessoa e ela não pensa que muitas pessoas estão sendo atingidas também. Por exemplo, no caso aí que eu estou citando, as crianças, né? O campeonato ali quer, de certa forma, destituir o campeonato, mas quantas pessoas não estão participando deste campeonato aí? Então, fica dificultoso você ter, né, o diálogo, né, hoje, da forma que chegamos no nosso município. Infelizmente, da mesma forma que o Luiz Fernando falou aqui sobre as redes sociais, você fica... nós somos seres humanos, né? Temos sentimentos, e as palavras rolam no Facebook, e nós, né, suportamos calado, suportamos, né, as afrontas, e estamos aqui procurando trabalhar. Um dia, em determinado momento, no ano passado, quando assim, por causa do meu posicionamento, também tentaram, né, tirar o meu trabalho voluntário do campo. Eu trouxe essa casa, né, essa informação aqui, fizeram-se uma reunião dentro do gabinete e tinha que tirar o professor que estava trabalhando de forma voluntária. E muitos aí dizem, né, eu ouço comentário, e amigos, as pessoas pensam que nós não temos amigos, vêm comentar que o trabalho que nós fazemos ali, e até no momento pensava que eu tinha algum benefício financeiro para aquilo lá. Então foi, de certa forma, outra administração entrou e viu que realmente não tinha nada que poderia comprovar que eu recebia alguma coisa. Faço voluntariamente e com prazer mesmo. É o ofício do vereador fazer isso? Talvez eu pode pensar. O ofício do vereador não. Eu faço isso porque eu gosto. Primeiramente, eu gosto de fazer isso. Eu formei educação física e eu amo o esporte. Então, queria enaltecer, viu, Luiz Fernando, pela disposição, e eu peço a vossa ajuda também. No começo do ano nós fizemos um campeonato das crianças, o senhor esteve presente lá também, tivemos a ajuda aqui dos vereadores que nos ajudaram com os troféus, e infelizmente nesse meio, uns é aplaudido, né, você percebeu lá aquele dia, e outros não, mas é a vida é assim mesmo. O importante é nós, como uma formiguinha, nossa contribuição para o nosso município, e isso particularmente, né, esses 3 anos que estou trabalhando, eu tenho a consciência de que eu procurei me doar o máximo para o município, oferecer o máximo para o município. Sou perfeito? Não sou, mas eu procurei fazer aquilo, tenho procurado e vou procurar sempre fazer aquilo que é honesto. Então, eu trago assim esse pensamento, essa opinião, e não poderia deixar de trazer aqui uma reclamação de uma família novamente, de uma criança que foi laudada por uma enfermidade que não tem cura. E essa criança, já tive a oportunidade de estar na casa dela, com os pais. Essa criança, no momento que ele coça o corpinho dele, começa a sangrar. É uma enfermidade que não tem cura, descobriu, graças a Deus, estava com uma dificuldade imensa de descobrir qual que era a doença. Eu não me recordo o nome da doença, que é uma doença, um nome um pouco estranho, mas essa criança tem essa doença que é incurável. E os pais, né, vieram diante de mim trazer essa situação que o município não pode pagar o remédio, o medicamento, que agora descobriu o problema da criança. E custa, senhores, vocês vão pasmar, o valor da receita, da pomadinha e do medicamento, 200 e alguma coisa. Não passa de R$300 e não tem dotação orçamentária o município para disponibilizar. Eu estou falando dessa receita, mas eu fui conversar no social, tem mais receitas que não foram
pagas, viu? Mas estou falando inclusivamente essa porque os pais. E deixo aqui mais uma vez que nós trazemos nessa tribuna o anseio da população. Então, estou trazendo sobre isso. Outra dificuldade nós enfrentamos, que já foi falado aqui, eu acredito que vai chegar para nós amanhã, sobre o requerimento da unidade municipal ali de ensino, né? Eu não lembro se no requerimento está a respeito sobre a criança laudada, tá, né? Sim, exatamente. Então, vamos ter essa resposta. Vieram alguns pais reclamar novamente que nesse ano não teve, viu, senhora presidente, nem aula de reforço ainda, nós estamos no meio do ano, e vem essa reclamação da população. Professores que, na verdade, estão entrando... Professor não, pessoas que ocupam um cargo, né, foi concursado em outro cargo, e estão ocupando salas de aula. Isso é inadmissível, sendo que o professor precisa de uma formação. Hoje, né, eu não acompanho de uma forma atual, né, a rede pública, e tanto é que eu não leciono. Mas o Luiz Fernando sabe qual é a necessidade de você estar capacitando, se informando a cada dia. E pessoas que têm cargo, concursado com cargo de serviços gerais, ocupando uma sala de aula. Então fica, né, essa reclamação de algumas pessoas. Eu trago aqui essa tribuna, que a secretária da Educação e também o Executivo tome as devidas providências. Acredito que o requerimento amanhã é o prazo de estar chegando aqui nessa casa, e nós vamos apreciá-lo com mais carinho sobre a resposta do requerimento. E eu agradeço pela oportunidade aqui. Inscrito o vereador José Valdecir Andreoli. Boa noite, senhora presidente, em seu nome, boa noite à mesa, caros e nobres vereadores e a todos que aqui nos assistem também. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, pela festa junina, mais de Fátima Paulista, que eu sou de lá, para quem colaborou, para quem pediu, para quem fez e para que a festa fosse realizada. Também ia falar sobre os campeonatos. Esse campeonato aqui da quadra, me pediram dinheiro para mim. Agora, naquele de Turmalina que está falando meu nome, eu que fui espontâneo, ninguém pediu para mim. Falei, vocês vai pedir na Câmara? Ano passado já deu uma conversa, não sei o que lá. Nós não vamos. Então, falei, não, um troféu de artilheiro ou de coisa eu dou. Ninguém pediu para mim também. Né? Espontânea vontade que eu prometi de dar. Entendeu? Por isso está falando meu nome lá. Muito obrigado. Bem, ouvindo todos os vereadores, a gente tem várias situações. Primeiro, a questão da rede social. Rede social hoje é uma ferramenta importantíssima para todos nós, desde que saiba usá-la. Ela hoje, sabendo você usar, você faz o bem, você reencontra pessoas. Só que, infelizmente, ela chegou num ponto que começou a denegrir. Aí você olha, no geral, a questão de Turmalina é questão política, não é questão pessoal. É uma questão política que acaba se tornando pessoal. Eu já não tenho o mesmo sangue que os meninos têm de ficar quieta, eu confesso. Eu deveria, como autoridade do município, ter uma certa postura de me calar diante das bobagens que a gente escuta. Só que eu não dou conta. Quando eu vejo, eu estou com meus dedinhos ali, eu falo, não, isso daqui eu tenho que dar resposta, porque isso daqui não é verdade. Quando eu vejo, eu estou lá porque eu sei do assunto, então eu quero dar resposta. Mas eu tenho que me corrigir, é óbvio. Eu tenho que dar exemplo e eu tenho que me corrigir. E isso as pessoas têm que lembrar o seguinte, que atrás de um vereador, atrás de qualquer um, existe um ser humano. E o ser humano, ele se machuca, ele se ofende. E a cidade é muito pequena. Não vale a pena. Eu já tive de um lado político, hoje eu estou de outro, e assim é a vida da gente. E tem coisas que a gente fala que o tempo não resolve, que isso machuca para sempre. Então, acho que deveria ter um pouco mais de cuidado com as palavras. Isso serve para todo mundo. Bem, vamos falar agora da questão do campeonato. Questão do campeonato, algumas pessoas pedem, algumas eu ajudo, outras não. O ano passado
3 rapazes juntos, estava o Amaral, o Márcio, o Johnny, eu não sei direito. Sei que tinha 3 rapazes juntos, e me pediram, eu enfiei a mão no bolso, eu tinha R$100, e entreguei na mão R$100. Não soube o dia que foi o campeonato, não soube qual o momento, não soube o horário, não soube se foi em Turmalina. Simplesmente eu dei R$100 e ninguém comunicou nada. Então, isso vai desestimulando. Eu queria ir no campo para me aparecer? Não, eu não vou nem no campo. Não que eu desfaça do campo, não é isso. É que eu não curto muito futebol, nem na televisão eu curto muito. Então, assim, para mim poderia qualquer pessoa, mas pelo menos que fosse lembrado, olha, pessoa, vai lá, vai ter o campeonato, você colaborou. Então, são coisas que a gente vai ficando chateado e vai parando. Em relação ao campeonato aqui, o William me ligou, o William pediu, ele disse que era uma coisa totalmente particular. E eu falei, não, pode contar comigo sem problema nenhum. E realmente fiz minha parte toda. E depois eu liguei para o Luiz Fernando. Falei, Lu, eu não lembro se eu liguei ou te mandei um WhatsApp, um áudio, né? Falei, Lu, o William falou para mim que era uma questão particular, todo mundo está ajudando e tal, mas eu vi no site oficial que a prefeitura que está fazendo. Eu fiquei meio estranho, se a prefeitura está fazendo, para que está precisando do dinheiro de todo mundo? Porque eu sou meio mãozinha fechada. Aí ele falou, não, Selma, na verdade, jogaram no site oficial, mas é o povo mesmo que está fazendo. É que aproveitaram a ideia e jogou. Isso não fica legal, gente, até porque, como eu sou meia mãozinha fechada, tem muita gente com mãozinha fechada igual eu. O que acontece? Fala, pediu o dinheiro e a prefeitura está ajudando, e fica ruim para a pessoa. A senhora me permite? Eu tive que mudar até a arte do projeto, do campeonato, porque eles usaram uma arte sem autorização. E aí, para anunciar os jogos, eu tive que mudar a arte, para descaracterizar, porque não teve mesmo nenhum tipo de ajuda do município. Não, eu sei que não. Então, assim, eu coloco, eu como pessoa mesmo, porque eu acho que qualquer um de nós, se a pessoa chega e fala assim, olha, não vai ter ajuda, aí você vai lá e dá, que é um incentivo. Aí depois você vê lá no site oficial, a prefeitura tal, você fala, o cara me enganou para pegar meu dinheiro. Então, isso faz com que você vai até desestimulando a ajudar nas coisas, né? Só que, né, graças a Deus, isso daí foi bem resolvido já de imediato. Mas, tirando essa questão do esporte também, que a gente vê que está dando certo também, né? Que dê tudo certinho aí, vamos falar um pouco da questão da administração no geral. Eu não sabia, hoje eu fiquei o dia todo aqui na Câmara, e eu tive olhando várias questões e comparando. E algumas coisas eu tive surpresa. Eu não sabia que o município de Turmalina tinha contratado uma prestadora de serviço de assessoria, treinamento, capacitação e educação continuada vinculada ao processo de gestão pública da saúde. Isso significa que foi contratada uma assessoria para a secretária da saúde, gestão pública da saúde e uma assessoria para a secretária. Só que essa assessoria, o valor de empenho dela foi de 17.150. E o fornecedor é Daniela Costa dos Santos. Fuçando mais um pouquinho, eu descobri que esses 17.150 é dividido por 12, então dá um salário de R$ 1.430 para a pessoa vir 2 vezes na semana. Bem, sabendo como está o município, sabendo que a dificuldade que tem. Se eu pago 5.000 e pouco, que é o valor da secretária, né, que uma secretária municipal ganha 5.000 e pouco, se eu pago 5.000 e pouco para uma secretária, subentende-se que seja ele da educação, da saúde, social, de qual for o órgão, que ele entende-se. Se eu pago 5.000 e pouco, eu não tenho necessidade de contratar uma empresa no valor de 17.150, dividido por 12 dá 1.430, 2 vezes por semana. Porque eu sei que tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, o mês inteirinho dentro de Turmalina. Se o senhor me permite, eu vou dar ao senhor como exemplo que a gente está conversando lá dentro, que tem quase 20 anos de casa ou mais, que ganha 1.200, 1.300 conto, e trabalha o mês inteiro. E essa pessoa ganha 1.430 para trabalhar 2 vezes na semana. E tem uma que ganha 5.000 e pouco para fazer o serviço.
E como o senhor, eu dei o exemplo que a gente estava conversando lá dentro, mas como o senhor tem muito mais pessoas nessa situação, eu não acho justo isso. Não consegui levantar a questão da educação, mas sei que tem um prestador de serviço aqui na educação também. Esse daqui é da saúde. Só que eu sei que tem um prestador de serviço aqui na educação e eu vou levantar. Quanto que ele está ganhando para vir auxiliar aqui também, na educação. Porque esse daqui da saúde a gente já conseguiu descobrir. Também aqui em questão da prefeitura, os gastos da prefeitura, nós temos o ano de exercício 2019, né? A data até o dia 10/7, o fornecedor é Alto Posto Malone. Nós temos aqui do Alto Posto Malone um global, no início do ano, foi feito um global de 712 mil para gastar durante o ano. Liquidado, a gente tem liquidada R$ 375 e pago 254. Então, isso significa que o município deve para o Alto Posto Malone R$ 120.882. Aí eu viro e pergunto aos senhores, se o global era de 712 mil, dividido por 12, que é o ano, seria mensal, em média, de R$ 59 mil. Só que se a gente dividir esse gasto que está aqui em 12, vai dar 62.500. Vai dar 62.500. Não vai dar 59, que é o gasto previsto. Vai dar 62.500. Então, está gastando todo mês R$ 3.500 a mais do que foi feito o global. Isso daqui também está no portal Transparência. É só dar uma entrada, procurar, fuçar ali, o que vocês acham. Outro assunto que eu achei muito interessante foi essa questão de uma contratação proveniente ao pagamento referente à inscrição de professores para participação no 6º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, a se realizar nos dias 17 a 19 de julho de 2019, setor Ensino Fundamental, documento em anexo. Nós temos 2 empenhos no valor de R$ 4.750, isso dá R$ 9.500. O vereador Luiz Fernando, a gente conversando lá dentro, diz que por inscrição por professor é 350. Se a gente colocar que 20 professores estão indo a 350, dá R$ 7.000. O valor disso daqui está dando 9.500. Então, fica uma diferença aí e fica um alerta para quem tem interesse em procurar. Tá? Vamos à questão da receita do município e das despesas. Nós temos, até agora, no ano de 2009, uma receita até agora de 7.071.000. Tá? Nós tivemos essa receita. Só que nós tivemos uma despesa de 10.065.000. Então, nós estamos devendo, o município está devendo 2.994.000. 3 milhões, porque é tão pouco, 994 mil, resumindo, 3 milhões o município está devendo. Tá? Isso, englobando tudo, é a dívida do município. Tá aqui. Depois, se alguém quiser sério, se quiser documento, a Karina está à disposição para estar imprimindo, pode entrar no portal Transparência, que está tudo lá, ou no Tribunal de Contas. Eu vou estar falando para vocês sobre o primeiro quadrimestre do município. O que significa? Antigamente, o Tribunal de Contas ele vinha uma vez por ano. Em 2013, a conta foi aprovada anualmente. 2014 foi aprovada. 2015 veio alguns apontamentos e passou. E agora nós estamos com 2016, que depois eu vou entrar nesse mérito. Só que agora mudou a situação. Agora é quadrimestralmente que o Tribunal de Contas vem. Então, eu tomei a liberdade de pegar o mês 1, janeiro de 2009, para não ficar aquele conversa, 2018, 2019. Para não ficar, 2018 foi metade um, metade outro, não. Vamos pegar 2019. Janeiro de 2019.
Vamos lá. O que nós temos aqui? Prefeito Alexandro, cargo prefeito, período de gestão dele, 2019 a 2020. Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro, etc. Tá? Em janeiro, tá? Desfavorável. Vamos pegar o mês 2 de 2019, fevereiro de 2019. Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro. Aí vem todos os apontamentos, tá? Mês de fevereiro de 2019. Março de 2019. Situação desfavorável em virtude da ocorrência de débito, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém, etc, 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 e vem toda a situação. Mês 4 de 2019. Situação desfavorável em virtude da ocorrência de débito, etc, etc, etc. O município apresenta percentual desfavorável ao atendimento. Possíveis sanções de ordem administrativa ou penal. Alerte-se que despesa total com pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso daqui. Alerte-se que a despesa total com pessoal no quadrimestre, hora analisado, superou o limite previsto no artigo 20. 4 meses, gente, 2019. Então, não tem que falar, mas antigamente, nós estamos falando de 2019. Então, alerte-se que a despesa total com o pessoal no quadrimestre superou o limite previsto. Esclareça-se que o percentual encontra-se no quadrimestre anterior acima do limite legal. O município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do artigo 21 da Lei 11.494. O que eu quero mostrar para vocês? Esse documento não, acho que foi que nós tiramos aí do portal Transparência, que está aí todos os nomes dos funcionários que eles ganham. O que acontece? Isso daí que vocês têm foi aonde que deu também já desfavorável. Por quê? Porque nós temos uma meta a ser cumprida. Nós não podemos ultrapassar os 54%. E nós ultrapassamos. Tanto nós ultrapassamos, ajuda eu a procurar aí, maninho, onde que está, que eu mostrei para vocês na sala. Está aqui, gente, ó. Despesa com pessoal. No mês 4, em 2018, foi gasto em porcentagem, tá? 54%. No mês 8 de 2018, foi 54,37%. No mês 12 de 2018, foi 54%. E no mês 4 de 2019, foi 56%. Então, ultrapassou. É onde que nós estamos com problema já de conta desfavorável. Então, se vocês pegarem 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, os 4 meses todos foram considerados desfavoráveis. Todos. Aí vamos em questão, só para vocês terem uma noção, dos investimentos. No ensino, tá? No passado foi 31,20% aplicado. Hoje, no ensino, só tem um pouquinho de calma, que é muito papel. Vamos começar aqui. Ó. Na saúde foi 19,93% aplicado. No passado foi 21,70%. Tá? Vamos lá para o ensino. No ensino foi aplicado 25%. Nós
aplicamos no passado 31,20%. Então, eu estou fazendo esse comparativo para vocês terem uma noção de como está a situação e no que está sendo gasto. Se a gente conseguia, no passado, independente de quem era o administrador, aplicar uma determinada quantia a mais e permanecer com resultado até favorável, diante das contas do Tribunal de Contas, tem alguma coisa acontecendo. Por quê? Porque as contas que nós temos em mão, ela só teve o apontamento, teve vários apontamentos, mas houve a reprovação no IPREM. E aqui nós já estamos mostrando, tudo que eu peguei, nada está envolvendo o IPREM. Nada. Porque a hora que vir o IPREM vai ser outro chucho. O coitado que passar lá em cima, seja o João, a Maria, o Pedro, o Antônio, quem passar lá em cima com o IPREM do jeito que está, ele vai responder, infelizmente, por improbidade, ele vai ser pego. Por quê? Porque o parcelamento do IPREM houve muito descumprimento. Então, seja ele quem passar lá em cima, vai ter problema. Então, o que eu peguei aqui, vocês podem ver, foi pessoal civil, foi ensino, foi saúde, eu nem peguei a questão de IPREM. Se nisso já está desfavorável, imagina a questão do IPREM. Então, eu nem quis mexer com o IPREM. Hoje nós temos, no caso, a situação que eu já vou até dar uma adiantada, que é a questão das contas de 2016. E para vocês verem como que é interessante, dentro desse parâmetro todo, nós tivemos vários apontamentos. Só que apontamento é uma questão, ser rejeitada a conta é outra. Apontamento é que é tipo, amigo, está errado, só que por favor conserte, que da próxima vez que estiver organizadinho, está beleza. Isso é uma situação. Então, olha só, eu estou aqui com o parecer do Tribunal de Contas. Tá? Esse parecer, ele é do dia 28 de junho de 2018. Eu vou ler só o final para vocês. Olha só, as demais falhas apontadas são formais, passíveis de recomendação, para que a origem promova as efetivas regularizações e se abstenha das práticas impugnadas. Então, quer dizer, é o que eu acabei de comentar, são corrigíveis. Né? Conclusão. Pelo exposto, manifesto-me pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Turmalina no exercício 2016. 28 de junho de 2018, Rogério Lobit Pantaleão, assessoria técnica. Está aqui, ó, Márcio, se você quiser aproximar o documento, por favor. Pode até aproximar. Que esse é um parecer do Tribunal de Contas. Tá? No entanto, nós temos outro parecer também do Tribunal de Contas, onde diz o seguinte: diante do exposto, eu não vou ler tudo que é muito documento, tá? Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Turmalina no exercício 2016. Isso também foi Silvia Cristina Monteiro Moraes, no dia 27 de novembro de 2018. Márcio, por favor, o final, depois eu te passo. Desfavorável. E eu vou colocar o nome. Tá? Então, veja bem, nós temos em mão um parecer, que é a questão do IPREM, eu deixei bem claro, houve vários apontamentos, como há agora do prefeito atual, que tem conserto, mas foi pego, tá, pelo Tribunal de Contas, pelo IPREM. Um parecer diz, olha, eu entendo que as contas do município estão favoráveis. Por quê? Porque houve o parcelamento, começou a pagar o parcelamento, o município, diante de tudo que vinha diminuindo naquela crise, etc., que foi feita a justificativa, entendeu que sim, está normal. Continuava tentando parcelar, entendeu assim.
Só que aí veio a doutora Silvia, a conselheira substituta, e disse, não, as contas estão rejeitadas do município, eu sou desfavorável. Agora fica a favor ou contra a Câmara Municipal, a hora que a gente colocar o parecer técnico aqui do Tribunal de Contas, para a gente decidir. Então, por que eu quis fazer isso e mostrar para vocês? Porque eu não me lembro, em tantos anos que eu estou aqui nessa casa, de ter duas posições. Já aconteceu isso, doutor, antes? Algumas situações? É que né? É o outro, né? Então, a opinião de um e o julgamento de outro. Está aqui um favorável, o outro desfavorável. Está aqui a situação. Vamos colocar já em votação? Ou podemos seguir direto? Podemos seguir direto, presidente. Então, nós temos o expediente na ordem do dia, então, o julgamento das contas do Executivo Municipal do exercício 2016. Passaremos agora à leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu passo a palavra ao vice-presidente da Câmara, o senhor Jackson, para que faça a leitura do parecer. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vou fazer a leitura do parecer da comissão, no processo número 35/2019 das contas anuais do Tribunal de Contas 0041-20/989/16-5. Trata-se de processo de prestação de contas anuais do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2016, na qual o egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas, conforme o TC 0041-20/989/16-5. Agora, nos termos regimentais, nos cabe emitir a nossa opinião de conformidade com as convicções legais decorrentes do exercício da vereança. É o relatório, passamos a opinar. Há de se ressaltar que este parecer foi antecedido por processo administrativo devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa de Leis, a fim de propiciar toda lisura a este processo, conforme exigências da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, e, mormente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consignados no inciso 55 do artigo 5º da Lei Maior, em prol da análise e julgamento das contas examinadas, ora sob a responsabilidade da ilustra senhora Fernanda de Menezes Andréia. Inicialmente, a responsável pelas contas, senhora Fernanda de Menezes Andréia, foi devidamente intimada para apresentar a defesa escrita, apresentando-as tempestivamente na data de 6 de dezembro de 2019, discorrendo que reprovação das contas foi desarrojoada e desproporcional em face de única falha relativo ao parcelamento de débito previdenciário, alegando em síntese que os pequenos municípios do país estão sofrendo com a crise econômica e financeira atravessada no período auditado e que não houve dano ou desvio de recursos públicos capaz de ensejar a reprovação das contas anuais em apreço. Nesse mister é cedido que a competência para aprovar ou rejeitar contas municipais é da Câmara de Vereadores e não do Tribunal de Contas. Este último apenas emite parecer prévio opinativo, mas não julga as contas dos prefeitos. O artigo 31 da Constituição Federal dispõe que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Legislativo Municipal, mediante controle externo, e que compete ao referido poder o julgamento da prestação de contas do Executivo. Na mesma esteira, simetricamente, estabelece a Lei Orgânica do Município de Turmalina, no artigo 11 do inciso 13, da linha A, que o julgamento das contas é de competência exclusiva do Poder Legislativo e que parecer do Tribunal de Contas
deixará de prevalecer por voto de 2/3 dos membros da Casa, cujo texto também é reverberado no artigo 324 do parágrafo 4º do Regimento Interno da Casa, relata literalmente que incumbe à Câmara o julgamento das contas. Portanto, o julgamento é das contas anuais e não do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apenas opina sobre as mesmas, sendo as comissões permanentes e o plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com o parecer ou rejeitá-lo. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o assunto, definindo que a competência para julgar contas de prefeito é da Câmara de Vereadores. Citamos: o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, encerrou na sessão plenária desta quarta-feira, dia 10/8/2016, o julgamento conjunto dos recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inegibilidade do prefeito, nos termos da lei da ficha limpa. Em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal, por maioria de votos, o plenário decidiu no RE 84/88/26 que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. Nesse mister, compulsando o procedimento, verificamos que foram apontadas algumas falhas, mas de cunho meramente formal e administrativa, que foram objeto de recomendação pelo órgão fiscalizador, conforme consta do relatório e voto da conselheira relatora encartada nos autos, sem apontamento de desvios ou dano ao erário e patrimônio público. Primordialmente, o fato motivador da emissão do parecer desfavorável quanto à reincidência de parcelamentos da contribuição devidas ao Instituto de Previdência Municipal de Turmalina, o IPREM, com a edição de Lei Municipal número 1669/2017, que autorizou o reparcelamento de todos os débitos anteriores a março de 2017, inclusive o valor relativo a 13º salário de 2016. Os demais apontamentos de descumprimento do artigo 42 da LRF e falhas reiteradas no setor de pessoal constituem vícios sanáveis, que podem ser objetivo de recomendação da Corte de Contas, que, se não corrigidas a tempo, constituirão motivo plausível para aplicação da pena gravosa de rejeição das contas municipais. Os atrasos e reparcelamentos dos encargos por si só não é fato grave a ensejar a reprovação das contas da gestão, até porque a repactuação dos pagamentos dos encargos em atraso obedeceu às regras legais, sendo autorizada por Lei Municipal 1669 de 2017, obedecendo à portaria número 333/2017 do Ministério da Previdência Social, bem como o Poder Executivo, em apreço, honrou com os pagamentos e obteve o certificado de regularidade previdenciária. Aqui vale destacar que a Assessoria Técnica Econômica, em sua conta no evento 64.1, posicionou pela aprovação das contas anuais em razão não vislumbrar questão de ordem econômico-financeira, capaz de ensejar o desequilíbrio fiscal, dizendo, diante da situação de equilíbrio orçamentário e financeiro do município. A unidade jurídica do evento 64.2 também opinou pela regularidade das contas auditivas, dizendo que as justificativas afastam as impropriedades apontadas especialmente. Considerou regular
a matéria quanto ao reparcelamento dos encargos por ter englobado todos os débitos, sanando assim a irregularidade anteriormente constada. Na mesma linha de raciocínio, a chefe do órgão, no evento 64.3, aqueceu com os entendimentos anteriores para que tão somente fizesse recomendação ao Executivo para a correção das falhas, sem haver reprovação. Sendo assim, o nosso entender, o Poder Executivo, em suas justificativas, reconheceu as falhas, mas apresentou as devidas correções para aprimoramento da administração das verbas públicas e sua correta aplicação nos setores essenciais, como da educação e da saúde. Vale ressaltar que alguns órgãos técnicos do tribunal pugnaram pela aprovação das contas, com ressalvas, ou seja, para que recomendasse à municipalidade as devidas correções, o que nos leva a concluir que as irregularidades e impropriedades vislumbradas não são graves a ponto de levar à rejeição da presente prestação de contas. Sabemos e respeitamos o brilhante trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, enquanto órgão de controle externo no auxílio na fiscalização econômica e financeira das contas municipais. No entanto, cabe ao Legislativo o julgamento final, e no caso, até pelas conclusões dos órgãos técnicos do próprio tribunal, apontaram a regularidade da presente gestão. Nesse sentido, é preciso salientar que o município, no referido exercício de 2016, aplicou corretamente as verbas na saúde, educação, cumpriu as metas e limite de gasto de pessoal e remuneração dos agentes políticos. Destacamos a aplicação dos recursos da educação atingiu 31,20% das receitas e transferências de impostos, cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Foram aplicados 100% dos recursos do Fundeb, dentro do período legal, com a destinação de 80,10% à valorização do magistério, atendendo ao disposto no artigo 60, 13 da ADCT da Constituição Federal. Na área da saúde foram destinadas 21,70% das receitas, cuja patamar é superior ao percentual determinado no artigo 198 do parágrafo 3 da Constituição Federal. Os gastos de pessoal terminou o exercício dentro dos limites legais. Não houve irregularidade no pagamento dos agentes políticos e nas transferências ao Poder Legislativo, observando os seus limites do artigo 29, a da Constituição Federal, nos moldes do que consta o relatório e voto da conselheira relatora. Em suma, as impropriedades apontadas no parecer prévio não afetaram a lisura da gestão do poder público no exercício em comento, se mostrando confiável sobre a órbita dos princípios da legalidade, transparência, impessoalidade e demais princípios norteadores da administração. Não houve qualquer imputação de desvio de verba pública, negligência no trato com receita e bens públicos. Pelo exposto, contrariando o entendimento do parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinamos pela regularidade das contas anuais do exercício financeiro de 2016, com a expedição do competente projeto de decreto legislativo aprovando as referidas contas do Poder Executivo Municipal de Turmalina, bem como que seja remetida à presidência da Casa para as devidas providências regimentais. Câmara de Turmalina, São Paulo, 3 de julho de 2019, relator Antenor Alves Pereira e presidente Jackson Pereira de Oliveira. Estarei também fazendo leitura do decreto, do projeto de decreto legislativo número 01, de 3 de julho de 2019,
dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo de 2016, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, pelos vereadores abaixo assinado, propõe o seguinte decreto, a saber: artigo 1. Ficam regularmente aprovadas as contas anuais do Poder Executivo do município de Turmalina, São Paulo, relativas ao exercício financeiro de 2016, rejeitando-se o parecer desfavorável do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 0041-20-989-16-5. O artigo 2º, o presente decreto é fundamentado no artigo 11 do inciso 13 da linha A da Lei Orgânica Municipal. O artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Turmalina, 3 de julho de 2019, relator Antenor Alves Pereira e presidente Jackson Pereira de Oliveira. Na ordem do dia, então, temos o projeto de decreto legislativo 01 de 3 de julho de 2019, com parecer favorável das comissões. O projeto de decreto está em discussão, presidente. O projeto de decreto legislativo número 1 de 3 de julho de 2019, que dispõe sobre o julgamento das contas anuais do Poder Executivo 2016, está em discussão. O vereador quiser fazer uso da palavra, está à vontade. Senhora presidente, eu quero aqui cumprimentar o trabalho da comissão que analisou as contas do exercício de 2016. Eu tenho o meu julgamento particular sobre as contas, só lembrando que eu não tenho nada contra o agente político, tá? Eu tenho aqui uma análise minha sobre as contas. Eu analisei amplamente as contas, e no que diz respeito a algumas situações, por isso que eu vou me posicionar de forma desfavorável. Vou acompanhar o relatório do Tribunal de Contas no seguinte aspecto. A ementa, que é o resumo, né, ele diz o seguinte: contas anuais, déficit orçamentário e financeiro, encargos não quitados, que é a questão do IPREM, ausência de cumprimento de parcelamento realizado, também a questão do IPREM, e o descumprimento do artigo 42 da Lei Fiscal, setor de pessoal. O artigo 42, que foi uma pesquisa que eu fiz, ele diz o seguinte: é vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, nos últimos 8 meses, seu mandato. Só para contextualizar, 2016 era último ano de mandato, ano eleitoral. Contratar despesas que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados encargo e despesa compromissada a pagar até o final do exercício. O que me chamou a atenção nesse relatório? Parabéns pela aplicação no ensino. Sem dúvida, o mínimo é 25%, aplicou 31,2%. A questão da saúde, tinha que aplicar no mínimo 15%, aplicou 21,7%, e a transferência para essa casa ficou abaixo do esperado, tinha que transferir 7%, transferiu 4,52%. O que me chamou a atenção foi o que o tribunal chamou de redesenho orçamentário. Em um ano eleitoral, eu vou só procurar aqui a tabela, que foi o que me chamou a atenção, e numa situação que eu achei assim grave, né? Que eu acho que a gente tem que prestar um pouco de mais de atenção. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Não sei se os vereadores se lembram que numa determinada sessão, quando a gente estava lá na outra Câmara ainda, eu pedi que a Prefeitura disponibilizasse no seu site o nome das pessoas, o salário. Aqui diz o seguinte: em 2016,
que ainda não havia divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor liquidado. Tá? Então, aí ficou a minha dúvida nesse sentido. Outro parêntese que eu faço em relação à educação. O município, ele arrecadou, em 2013, 10 milhões e meio, em 2014, 11 milhões 726 mil, em 2015, 11 milhões 706, abaixou um pouco, aí em 2016 voltou a arrecadar 12 milhões 786 mil. Aí os indicadores de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, né? Desde 2013, esse índice vem caindo. Nós tínhamos, o que era para ser atingido em 2030, nós tínhamos atingido em 2013. A gente tinha nota 7, depois baixou para 6,5, 5, enfim, aí foi baixando, né? O que eu coloquei aqui, por que eu fiz um outro parênteses na educação? Essas pessoas que dizem que o município não tem prejuízo quando leva aluno para fora, olha o que o relatório diz. Em 2016, a prefeitura recebe por aluno per capita, R$13 mil. Então, imagina que coloca 10 alunos para fora. O município deixa de recolher 130 mil. Então, está aqui, está o relatório do Tribunal de Contas. Em 2016, em 2015, esse valor por aluno era R$11 mil. Em 2013, o valor era 10 mil, ou seja, em 2013, 10, 2015, 11, em 2016, 13 mil reais. Então, é onde fica o meu questionamento nesse sentido, assim, será que o município realmente não está perdendo colocando aluno para fora? Por isso que eu reafirmo que eu sou contra levar aluno para fora. Podem brigar, pode xingar, e meu posicionamento continua o mesmo. E aí, tem um apontamento que diz o seguinte, que o município não aplicou nenhum programa de avaliação de rendimento escolar municipal para avaliar como a educação estava. Uma vez, uma conversa com o Tutão no gabinete, quando ele era prefeito, eu falei, Tutão, o município não tem um número mínimo de alunos para aderir ao Saresp, mas mesmo assim o município pode pagar para ser aplicada a avaliação. E aí a gente fica sem saber, porque, olha só, no estado como a gente tem que trabalhar com indicadores. Se eu sei que o aluno não sabe, eu tenho que atacar aquilo que ele não sabe. E como que eu descubro que ele não sabe? Através de uma avaliação pautada em habilidade. Se o aluno sabe aquela habilidade, eu tenho que atacar, trabalhar, trabalhar com ferramentas que façam com que eu ataque aquela habilidade para o aluno passar a saber. Agora, como que eu navego sem saber? Eu não sei que habilidade que ele sabe que ele não sabe, porque as avaliações internas não são suficientes. Porque todo mundo sabe que a avaliação interna, infelizmente, ainda é aquela avaliação para você somar e saber quanto o aluno tirou no final do bimestre. E esse não é o objetivo de uma avaliação. Então, fica aí, mais uma vez, o meu questionamento. Em 2016 não tinha isso, e eu sei que até hoje não tem. O que, agora, finalmente, o que colocou aqui o meu posicionamento junto com o Tribunal de Contas foi o seguinte. Deixa eu só pegar a tabela aqui, fica mais fácil para comparar. Aqui. Em 2015, o município tinha um déficit, ou seja, estava devendo R$498 mil, no que diz respeito sem contar com o IPREM, sem contar com nada, no que diz respeito às contas da dívida que faz ou consegue pagar. Em 2016, o município passou a dever R$1.063 mil. Ou seja, no meu ponto de vista, é inadmissível em um ano se dobrar. Então, eu sei que o IPREM é uma situação, aqui o tribunal aponta um aumento de 113,24% em relação ao exercício anterior. Então, foi isso que causou a minha preocupação, porque isso não conta a questão
A questão do IPREM é uma questão separada, e isso não é a questão mesmo do que o município contratou e o que ele pagou. Vereador, o senhor me permite? O que o tribunal fala sobre essa situação? Por que houve essa... Ele diz o seguinte, vereadora, em poucas palavras, Sim. que tinha um déficit financeiro de R$ 1.954. Contudo, o município deixou, ele anulou alguns, como chama aquilo que você faz para pagar? O empenho. E essa anulação de empenho ele considerou como irregular. Entendi. E aí, na hora que você junta tudo, dá esse valor de R$ 1.073.000. É uma forma, quando eu fui olhar e analisar, é uma forma de você maquiar a conta. Entendi. Então, você anula para passar uma situação, mas aquela não é realidade. Só que ele só apontou para consertar. Então, mas isso, apontou para consertar. Não. Mas o que eu acho estranho é a questão de dobrar a dívida. Entendeu? Aí ele continua o seguinte, só para finalizar. Ainda que fosse falha isolada, a liquidez no último quadrimestre de mandato bastaria para comprometer as contas. A situação é de tal gravidade que o legislador, ou seja, quem está fazendo o relatório, tratou de tipificar a possível conduta infracional da autoridade como crime, nos termos do artigo 359-C do Código Penal, devendo o assunto ser encaminhado ao Ministério Público Estadual para as medidas cabíveis. As irregularidades, aí fala de outras irregularidades no setor de pessoal, são reincidentes a vários exercícios, também reforçam a desaprovação das contas em exame. Então, é por isso que eu tenho esse posicionamento. Tá? Então, eu só queria justificar, porque, como eu disse, não adianta eu falar que eu sou contra, a favor de uma coisa e ficar quietinho lá. Eu quero só justificar por que eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Só isso, muito obrigado. Continua em discussão. Boa noite, senhora presidente e demais vereadores da mesa, aos nobres edis e a todo que nos assiste. A situação das contas hoje no Brasil, o que a gente percebe, ela se envolve IPREM, ela se envolve no inchaço de funcionário, né, que mexe com a folha de pagamento, e ela envolve muitas vezes no setor contábil, porque quando chega o final do ano, se vai arrastando tudo. Isso não é turmalina, não é populina, não é docinóbio. Vem se arrastando tudo. Chega lá em novembro e dezembro, se anula tudo. O déficit abaixar. Então, o que nós vê dúvida de dois analistas técnicos, um dá a favor e outro dá parecer contrário. Né? E pro réu, em dúvida pro réu, então, é o meu pensamento que eu deixo aqui. Continua em discussão. Bem, eu sou muito franca a dizer, eu peguei os pontos principais, educação, saúde, pessoal, né, e a questão do IPREM. Então, teve muitos apontamentos, como em outra gestão também teve vários apontamentos, não foi só nessa, vários mesmo. Só que o apontamento, como eu disse, assim, no primeiro momento, a gente, como vereador, que é fiscalizador, você fala, mas, desculpa o termo, mas como não pegou isso? Né? Só que nós estamos olhando, estamos vendo os apontamentos, que é para corrigir. Aí eles voltam a corrigir, beleza. Então, o que eu vi aqui foi que pegou por causa da questão do IPREM. Então, na dúvida, sou favorável ao réu. Sempre na dúvida, a gente é favorável.
Como teve 2 parecer, cada um com uma ideia, eu já coloco já de pronto já que o meu voto é contra o parecer técnico do Tribunal de Contas. Tá? Alguém mais quer usar a tribuna? Quer falar? Coloco em votação quem é a favor do decreto que permaneça como está. Quem é contra, que se levante. Manifeste seu voto, né? O meu é a favor do decreto. Está aprovadas as contas de 2016. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Por favor, deixa eu lembrar vocês que nós vamos voltar no dia 12 de agosto, que é numa segunda-feira, tá bom? Tenha um bom recesso.